Ver se eu consigo hoje fazer 10 minutos só, porque eu me prolongo nas falas e aí quando eu vejo já se foi o tempo todo. É um respiro de 10 minutos que a gente troca aqui, né? Só da gente parar e estar conversando sobre saúde mental já é um respiro, já é um alívio. É importante mesmo. Bom, a ideia hoje é trazer coisa bem prática, sabe? A gente tirou esse mês de maio todo para falar sobre saúde mental no ambiente laboral, então a gente vai trazer práticas para que a gente possa exercitar no próprio ambiente de trabalho para equilibrar a ansiedade que precede alguns momentos, né, da nossa vida de trabalho. Primeiro, agradecer a presença de todos, quem está aqui me ouvindo, quem vai ouvir depois, porque está sem tempo de ouvir agora. O Plantão Sol Maior vai continuar se mantendo nesse mesmo esquema, toda terça-feira, 7h30 da noite, para a gente, 10 minutinhos para a gente trocar algumas figurinhas de sobre saúde mental, tá? Então, eu acredito que é onde a gente tem mais ansiedade reprimida é no ambiente laboral. Porque em casa, se a gente está ansioso, a gente põe para fora. O povo da casa já conhece a gente. No ambiente de trabalho, a gente tem que usar máscara. Então, a gente fica mais reprimido e a gente é mais cobrado no ambiente de trabalho. Em casa, talvez eu me cobre mais, mas no ambiente de trabalho eu sofro pressão de quem está acima de mim, dos gestores. Então, o que é que eu posso fazer se eu vou ter uma reunião onde eu vou ter que entregar um relatório, apresentar um projeto e eu tô tensa? A coisa mais prática e que a gente tem com mais facilidade a custo zero é a respiração. Então, eu posso fazer exercícios que a gente chama de âncora de respiração nesse momento. Então, aquele exercício básico de inspirar em 4 tempos, segurar por 4 tempos e expirar num tempo maior, expirar em 6 tempos, ajuda e muito. Então, eu vou fazer, presta atenção. Por que expirar num tempo maior? É uma técnica que faz com que a gente ative o nosso sistema nervoso parasimpático. Depois vocês vão pesquisar aí na internet e vão ver que a gente tem 2 sistemas nervosos periféricos que são mais importantes. O simpático e o parasimpático. O simpático é o que traz o sentido de luta e fuga. É o que acelera o coração, é o que faz a respiração ficar curta, dá aquela sensação de que não estamos respirando. E o parasimpático acalma, deixa a gente mais tranquila. Então, vamos fazer juntas? Vamos lá? Segura. Solta. Mais uma vez. Segura.
Solta. Nas atividades físicas, a gente faz muito assim, né? De inspirar e soprar a velinha. Nesse processo, a gente pode fazer assim também. E é uma coisa que dá para a gente fazer no ambiente de trabalho. Não vai pagar mico, né? A gente falava muito isso, né? Pagar mico para ninguém. Então, é interessante. Eu oriento que façam essa técnica mais vezes. De manhã, quando acordarem, façam isso. De noite, quando for dormir, façam isso. Isso baixa de verdade o cortisol. Quem faz isso sabe, melhora muito, tá? E uma outra técnica que a gente pode usar também, que a gente chama de parêntese mental. Parêntese mesmo, de parêntese daquele símbolo ortográfico, que é a gente abrir um espaço e deixar aquilo que a gente quer guardar ali. Então, vamos dizer que a gente está naquele processo de espera, da expectativa. E aí veio na cabeça aquele pensamento: isso não vai dar certo, você não vai dar conta disso. Eu vou olhar de frente para esse pensamento e dizer: isso é um pensamento negativo, mas não é hora dele agora. Vou pegar esse pensamento, vou colocar ele entre parênteses ou vou colocar ele na caixinha e deixo ele lá quieto. E vou fazer a atividade que eu tenho para fazer. Quando eu terminar a minha atividade, eu vou entrar em contato com esse pensamento de novo. E aí eu vou ver se deu certo, se eu dei conta ou se não dei. Perceba que é diferente de você negar o pensamento. Quando você tem um pensamento negativo e você nega, você entra em conflito. Então a ansiedade fica ali o tempo todo e você querendo vencer. Quando você olha para o pensamento, ele existe, ele está aqui, só não é hora dele. Vou colocar ele na caixinha. Eu não neguei o pensamento, mas eu disse para ele que depois vou rever. Marcos está perguntando aqui como auxiliar uma pessoa ansiosa nesse momento. É exatamente essas técnicas que eu estou passando, Marcos. Tá? A respiração é uma coisa muito importante. Esse exercício de você não negar o pensamento, você assumir. Eu estou tendo um pensamento negativo, mas eu não vou agora parar para dar atenção a ele. Eu vou deixar ele guardado, vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou e avalio. Eu dei conta? Se eu dei conta, esse pensamento vai cair por terra. Se eu não dei conta, aí eu vou analisar onde foi a minha falha e vou começar a corrigir essa falha. A ansiedade está no meio dessa falha. E às vezes a gente precisa de ajuda profissional. Nem sempre só fazer isso vai resolver. Mas quando a gente começa a fazer isso com frequência, melhora bastante. De nada, Marcos. Fique à vontade para perguntar, para sugerir. A gente está aqui para acolher mesmo, viu? Então, a ideia é essa. É a gente entender, eu tenho ansiedade. Mas eu preciso trabalhar essa ansiedade para que isso passe. E que eu consiga levar a minha vida normal. No nosso núcleo Sol Maior, a gente trabalha dessa forma, mostrando para as pessoas as ferramentas práticas para além da medicação, para além da consulta médica, a gente traz outros profissionais, a propósito, nutricionistas,
a propósito, fisioterapeutas, e as coisas vão melhorando. Usei com a pessoa que estava surtando. Ela foi estabelecendo a sobriedade. É isso mesmo. Porque se a gente não toma uma iniciativa, esse processo vai piorando cada vez mais. Então, eu começo com a respiração acelerada, meu coração começa a entrar em taquicardia, meu corpo começa a tremer e a minha mente só vai dizendo: eu estou cada vez pior, eu estou cada vez pior. Então, eu preciso bloquear esse sistema. E o meio de bloquear, como é que a gente vence o inimigo? Conhecendo ele e conhecendo as artimanhas dele. É isso que o Sol Maior propõe. Vamos conhecer o que é ansiedade. Vamos conhecer o que é que a ansiedade faz com você. Vamos conhecer como é que o seu cérebro ansioso funciona. Aí a gente consegue vencer a ansiedade. É desse jeito. E mais uma vez o nosso horário venceu. E mais uma vez a gente está se despedindo. Na próxima semana, eu gostaria que as nossas Nutri e a nossa fisioterapeuta contribuíssem para a gente ver que alimentação é interessante para a gente diminuir essa ansiedade. Verdade, Joyce. Se eu pudesse, eu ficava falando aqui o tempo todo, mas é já mesmo, porque é um tempo curto, tá? Não é um podcast, não é uma live, é só 10 minutos de conversa que já foram 15. Então, a gente vou tentar falar sobre isso, tá? Gente, vocês entraram na hora que a gente está acabando, precisa entrar às 7h30. São só 10 minutos. Hoje falamos sobre respiração, âncora da respiração, para diminuir a ansiedade, e falamos também sobre parêntese mental, para guardar o nosso pensamento ansioso naquele lugar, tá? Então, na terça-feira que vem, cheguem 7h30, por favor, senão a gente não dá conta. Beijo, até a próxima.